Uma mensagem com o título Uma Vida Esperando o Natal. Uma vida esperando o Natal. Essa mensagem será baseada no texto de Lucas 2, de 25 a 35. Lucas 2, de 25 a 35, que diz: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos orar novamente. Santo Deus, clamamos a Ti. Fale conosco, através da Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Nós clamamos, rogamos a Ti, pois dependemos de Ti. Tua é a palavra, fale conosco. Tua é a revelação. Não podemos revelar a Ti, mas Tu te revelaste a nós, pela Tua palavra. Que nós falemos da Tua palavra, mediados naquilo que falarmos e ouvirmos, pelo Teu Santo Espírito. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós esperamos o Natal, está chegando. Estamos caminhando para ele. Alguns já têm alguns preparativos, outros estão menos ansiosos para tal, mas tem tanta gente que, como eu, admito, ama estes dias pela beleza das decorações, das luzes, ama também as músicas natalinas, ama o 13º, ama a ceia de Natal. São coisas muito boas. Se couber no orçamento, nem sempre presentes também. Uma pena nós não termos uma lareira e neve pela janela, igual aos filmes americanos. Mas, ainda assim, é belíssimo, mesmo em Presidente Prudente, que basicamente cai faíscas de fogo pela janela, de tão calor que é. Mas todos nós que aguardamos ansiosamente o Natal para celebrarmos o nascimento de Cristo, nós somos os mais felizes de todos. E aleluia por isso. Se essa chama de esperança se apaga em nosso coração, talvez a celebração da humilhação de Cristo, algo tão importante para as Escrituras, a doutrina da humilhação de Cristo, talvez seja menor ou menos brilhante em nossos cânticos, em nossa reflexão, em nosso coração. A humilhação de Cristo começa com o nascer, começa com o encarnar, com deixar a sua glória e revestir-se de humanidade, de fraqueza. A humilhação que termina na morte de cruz. Vamos então reacender essa chama da esperança do Natal ao olhar para alguém que dedicou a sua vida a esperar o Natal. Seu nome é Simeão e o Espírito Santo que conduzia Simeão, que ele também nos conduza para aprendermos com ele
através da palavra de Deus. Então, como primeiro ponto aqui da nossa reflexão, vamos falar dessa espera do Natal para consolação, nos versículos 25 e 26. Então, Natal para consolação. Os versículos 25 e 26 dizem: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Bom, estamos defronte mais um homem descrito aqui de forma espetacular neste relato de Lucas. Um homem que tem credenciais fortes que acabamos de ler, não sobre o seu cargo, não sobre a quantidade de dinheiro no bolso, não sobre a sua linhagem nobre. Não é nada disso que Lucas está destacando. Está destacando o seu caráter. Está destacando a sua vida perante Deus, mediado pelo Espírito Santo de Deus. Temos alguns homens da Bíblia que também são destacados nesse caráter, mas temos um de destaque, que a maioria de vocês lembra facilmente se falar homem destacado por características do seu caráter. Vamos lá para Jó 1:1. Jó 1:1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O começo desse livro destaca Jó. Mais para frente, narra num diálogo que envolve Deus, o próprio Deus falando isso, confirmando o caráter de Jó. Jó teve um livro inteiro narrando sua origem, a sua história, deslumbrante, inclusive, muito densa, e o desfecho dessa história, em muitos capítulos. Porém, nessa história de Simeão, nós temos alguém descrito que nunca mais será narrado na Bíblia depois destes poucos versículos que estão aqui. Apesar disso, foi inserido aqui por Lucas, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no contexto da revelação do Salvador do mundo, como um dos homens guiados por Deus para o louvor natalino. Então, ele foi um dos que foi guiado para louvar a Deus pela encarnação do Filho, a louvar no Natal. Ele é descrito aqui como justo e piedoso. Justo, piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito estava sobre ele. 4 características maravilhosas. Em número já empatou com Jó. Então, Simeão, justo e piedoso. Então é uma descrição que pode nos levar à representação verdadeira, genuína, prática do amor. Exatamente, do amor. O cumprimento do caráter divino em nós. Porque nós devemos amor para com o próximo. Nós devemos amor para com Deus. Então, o homem, como justo, é um homem que, mediante as suas relações com o seu próximo, não fica em dívida. Ele é justo. Um homem que atribui o seu amor principal e com todas as forças para com Deus, ele é temente a Deus ou piedoso. Então, um homem justo que ama o próximo. Um homem piedoso que ama a Deus. Ou seja, se nós lembramos muito bem que a lei de Deus, a lei que expressa o caráter divino e nos é legada para nós sermos conforme esse caráter, ela tem 2 tábuas, a lei moral. Os 10 mandamentos, com 4 em uma, 6 em outra, narrando o amor para com Deus e o amor para com o próximo. O cumprimento da lei é o amor. O resumo da lei é: amarás o teu Deus com toda a tua força e amarás ao próximo como a ti mesmo. Este homem, em uma forma
de sintetizar informações a respeito do amor na prática, ele é justo e piedoso. Mas Simeão também esperava a consolação de Israel. Essa espera é interessantíssima nesse texto, principalmente no original em grego. Porque prodesromai, essa palavra, ela tem uma função principalmente para Lucas. Então Lucas, o evangelista, escreveu também outro livro, chamado Atos dos Apóstolos. E entre Lucas, o Evangelho, segundo Lucas, e Atos, metade do uso no Novo Testamento dessa palavra está. Então, ele se vale muito dessa palavra, principalmente para mostrar o foco na fidelidade dos que aguardam a promessa do Messias, recebendo e mantendo esperançosamente a palavra de Deus. Recebendo a palavra de Deus. Então, por mais que a palavra é espera, ela também tem um significado de receber. De receber. Bom, sendo assim, a promessa recebida por Simeão e esperada era que viria a consolação a Israel. Certamente, Simeão guardava em seu coração as Escrituras. Guardava em seu coração, especialmente, a leitura do profeta Isaías. Especialmente, ele recebeu isso em seu coração, ou seja, ele aguardava essa promessa em Isaías. Vejam em Isaías como Deus descreve essa consolação de Israel. Isaías 40, de 1 a 3. Isaías 40, de 1 a 3. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Quando nós vemos aqui a consolação, o brado, consolai, consolai, o meu povo, diz o Senhor, a consolação viria, falaria ao coração de Jerusalém. E falou ao coração de Simeão. Ele guardava essas palavras no seu coração. A consolação é que a iniquidade do povo seria perdoada. Estão cessados os castigos, já pagaram os seus pecados e agora viria redenção. Agora viria perdão das suas iniquidades. Isso é o consolo que Simeão aguardava. Nisso, também é apresentado aqui no versículo 3 João Batista, como voz para preparar a vinda daquele que perdoaria os pecados. Ainda no capítulo 40 de Isaías, Isaías prossegue no versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Não é o que nós cantamos no Natal? Falai pelas montanhas, nos montes, por todo lugar. Falai que Cristo nasceu. Nós estamos falando, anuncia as boas novas, sobe no monte alto. Anuncia as boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Na promessa da consolação, o brado que deve ser dito nos mais altos montes é: está aí o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente.
O consolo de perdão das iniquidades é apontar e dizer: está aí o vosso Deus. É isso que os olhos de Simeão esperavam, ansiavam ver. O Senhor viria como pastor de seu rebanho. Simeão entendia-se como um dos cordeirinhos, aguardando os braços do bom pastor que viria para consolar o seu rebanho. Ele aguardava, ele esperava o Natal. O profeta ainda diz em Isaías 52, versículo 9: rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém, consolou. Esta é a consolação, e a consolação demanda júbilo e exultação, pois ele remiu a Jerusalém. Versículo 10, o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Todos verão a salvação do nosso Deus. O que nós temos certeza é que Simeão estudava as Escrituras. Nós temos certeza que Simeão guardava no seu coração a Escritura. E ele esperava a consolação de Israel. Este consolo, segundo o profeta, exige louvor, exige alegria, exige exultação. O consolo de Israel é sua remissão, a libertação, à vista de todas as nações e povos. O consolo é a salvação. Se você tem este consolo, você é chamado à adoração. E por último, ainda Isaías 66. Isaías 66, de 10 a 14, diz: regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis, e vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Basta ler Isaías, o profeta do Evangelho, mais evangelístico talvez de todos os profetas. E Simeão guardava em seu coração a esperança, esperando Jesus, aguardando o Cristo que viria. Todos aqueles que vendo Jerusalém em pecado e sendo destruída e pagando com exílio, estes que já choraram, esperam consolo. E o tema de aquele servo que viria, o tema em Isaías do servo que viria era o servo que traria de Deus o consolo. O profeta compara o choro de Israel, quebrado pelo pecado, ao choro de uma criança desconsolada, que busca no peito materno o consolo, através do leite que acalenta e nutre, com o suspiro de paz, no aconchego do calor dos braços da mãe. Esse consolo seria nutrir-se com a glória de Deus, pela paz trazida pelo Cristo que viria, e o retorno de grande alegria e vigor pela remissão. Isso comparado ao choro de uma criança,
Deleite-se com isso, seja abraçado pela promessa. Simeão aguardava esse consolo sedento pela revelação da salvação de Israel, no perdão dos pecados do povo. Ele esperava fielmente, por um motivo: o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo estava com ele. Não é por acaso que ele vai saudar aquele menino como redentor. Aos olhos humanos, é uma criança, que você não via na testa dele escrito, eu sou o Redentor, que você não notaria em nenhum atributo físico que ele era o Cristo. Mas aqui nós temos alguém guiado pelo Espírito Santo, alguém que era controlado pelo Espírito Santo e com os olhos da fé abertos pelo Espírito Santo, viu Jesus e enxergou Cristo. A voz de Simeão, então, é mais uma vez a voz que o próprio Espírito Santo troveja dos céus em honra ao anúncio do Deus encarnado. Já é em Lucas a 6ª vez que o Espírito Santo toma uma pessoa, enche uma pessoa. É a 6ª pessoa. Então, nós temos no Antigo Testamento vezes, mas muito mais espaçadas, muito menos recorrentes do Espírito Santo tomar a pessoa. E nós vemos agora em Lucas, apenas no começo do capítulo 2, já é a 6ª pessoa tomada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Simeão, sendo essa 6ª pessoa, sendo então Lucas relatador de tantas vezes o Espírito Santo estar presente aqui, a intenção de intensificar, de colocar tanta sequência é justamente mostrar que em volta desse nascimento que nós comemoramos e que Simeão estava aguardando, há poder, a glória, a presença divina, a presença do Espírito no nascimento de Jesus. E é pelo Espírito Santo estar sobre Simeão que lhe foi revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ele recebeu essa revelação do Espírito Santo. Este que vivia sob o Espírito, este que vivia sob a palavra, recebeu essa revelação. Você não morrerá enquanto não ver o Cristo. Cristo, o Cristo do Senhor. Lembremos, para quem não sabe, para quem já sabe, é uma informação muito batida, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Não é Jesus Cristo. Como se fosse um nome e um sobrenome. Seu nome é Jesus. O chamavam de Nazaré, pelo local de onde ele veio. Mas, onde foi crescido e criado. Mas, chamamos ele de Cristo porque Cristo aqui é um ofício. Cristo é uma palavra que significa Messias, que no Antigo Testamento significa ungido. Então, em hebraico, o que nós chamamos de Messias significa ungido. Então, simplesmente você chama Jesus o ungido. É só isso que você diz. Vamos abolir o Christus do latim e vamos falar em português. Jesus ungido. Jesus ungido. Jesus Cristo, você está falando simplesmente isso. Jesus ungido. Que ungido? Vamos lá para Isaías. Isaías 61, de 1 a 3. Diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas,
óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Simeão estava cumprindo a missão de servir a Deus enquanto aguarda o Messias. É uma vida aguardando o Natal da consolação de Israel, o Natal que pregaria boas novas, o Natal da cura, o Natal da libertação, o Natal do consolo aos que choram, o Natal das vestes de alegria, a coroa, o louvor. Este Natal ele esperava. E por estar cheio do Espírito Santo, que Simeão aguardava firmemente esse Natal, este nascimento, aguardava o Natal como cumprimento da consolação de Israel, aguardava pelo Espírito o cumprimento da palavra. É isso que é viver sob o Espírito Santo, é viver sob a palavra, confiar e aguardar a palavra, aguardando o Messias. Nós precisamos entender, recobrar isso em nós olhando para Simeão. O Espírito Santo conduz à consolação. É através da presença do Espírito Santo que nós somos justos e piedosos. Só Ele nos capacita. Não é o seu dobrar de mangas, não é o seu próprio esforço ou o seu talento que te faz justo e piedoso, mas o Espírito Santo estar sobre você. Dependemos do Espírito. É através da presença do Espírito que esperamos na palavra de Deus. Sem a presença do Espírito, a palavra de Deus passa de nossos ouvidos e corações, das nossas mentes, e não é retida em nós. É através do Espírito que nós aguardamos na palavra, e através da presença do Espírito que nós também esperamos o Messias. Você foi chamado para servir em vida, de forma justa e piedosa, esperando a consolação final, aguardando ver Cristo. Através da presença do Espírito, você tem cumprido a função do seu chamado? O segundo ponto que nós aprendemos aqui com Simeão, sobre aguardar o Natal, é o Natal para ver a salvação. Versículos 27 a 32. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E, quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão, no momento certo, no momento exato, foi movido ao templo. Óbvio que não foi coincidência, chegou lá por acaso. Ele foi movido pelo Espírito. O homem que está com o Espírito ou abaixo do Espírito, é movido pelo Espírito. Paulo nos alega isso em Romanos. Se você tem o Espírito, você anda pelo Espírito. A influência do Espírito Santo é citada 3 vezes nesse texto. É um dos destaques do texto que nós estamos vendo aqui. Então, num enredo de nascimento de Jesus, de glória de Jesus, de manifestação do louvor ao Cristo nascido, é citado 3 vezes o nome de Simeão, é citado 3 vezes o Espírito. Que nós também apareçamos somente quando o Espírito Santo aparecer. Seja essa a nossa vida, tal qual está nessa descrição de Simeão. Ele foi ao templo, Jesus foi levado também. Os pais de Jesus foram cumprir as Escrituras, o que era exigido deles, ao circuncidar, versículos anteriores, o menino, e a sacrificar pelo primogênito, como dizem os versículos 23 e 24. Inclusive, mostra que havia o cumprimento aí da lei por parte de Maria
e de José, nós vemos todo o processo de purificação. Então, Jesus, feito homem, nascido de mulher, debaixo da lei, como diz Gálatas 4, 4 e 5. Gálatas 4, 4 e 5 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob ou debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Só somos filhos, porque, cumprindo a lei, Jesus a cumpriu por nós e nos resgatou da punição da lei. Também em Romanos 8, versículo 3, porquanto o que fora impossível à lei, do que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Jesus se fez homem, à semelhança da carne pecaminosa, pois ele tomou sobre si o nosso pecado. Só assim nos resgatou da nossa enfermidade da carne e da lei que ele cumpriu. Então, desde a fidelidade dos pais, Jesus cumpriu a lei e cumpriu ao ir ao templo. E ao ir ao templo, foi recebido por Simeão. Essa recepção de Jesus no templo não foi por nenhuma autoridade destacada, não foi pelo sumo sacerdote. Era o mínimo que este mundo poderia oferecer. Que o sumo sacerdote recebesse o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas não. Nenhum membro do Sinédrio, nenhuma autoridade judaica da época, nem mesmo um levita responsável ali por qualquer coisa no templo. Foi por quem, mesmo sem cargo, possuía a fé verdadeira no templo de Deus. É este que recebe Cristo. Não é o grande, não é o nobre, não é o de destaque. É aquele que tem a fé verdadeira. Fé verdadeira que fez a vida de Simeão um grande aguardar, um grande esperar o Natal. Fé que fez ver o Cristo, o Senhor. Essa fome que ele tinha do reino de Deus o levou a aguardar pacientemente e o Espírito o conduziu para ver o bebê Jesus no alvorecer da salvação de Deus, com os primeiros raios brilhando da salvação de Deus, do sol que estava para nascer, conforme diz o cântico de Zacarias. Quando Simeão viu o menino, o tomou nos braços e louvou a Deus. Tomou nos braços aí, não estamos falando de violência e brutalidade. Chegou lá Maria, ele fala, daqui, que empurrou ela. Esse menino aqui, estou aguardando ele. Não é isso. Por mais que em português, tomou nos braços, pode dar a entender algum tipo de postura agressiva, não é nada disso. A palavra original simplesmente enfatiza a postura ativa no receber. Por isso, aqui nós temos uma palavra diferente, mas que também fala de receber. Aquele que recebia a promessa, recebeu o cumprimento da promessa. É isso que o texto em grego nos mostra maravilhosamente. Então, se nós traduzíssemos para o português que ele recebeu o menino, poderia parecer que chegou lá, a mãe falou, toma aí, não aguento mais segurar. E ele simplesmente passivamente recebeu o menino. Não é isso, alguém que estava esperando a vida toda, guiado pelo Espírito, aguardando o Messias. O texto precisava demonstrar que ele teve prontidão ao receber, ou seja, atividade ao tomar, ao abraçar a vinda do Messias Consolador. Por isso o texto destaca em português, tomou. É essa a postura ativa dele ao ver Cristo. Ele tomou, ele recebeu a consolação esperada. Ele ativamente recebeu o que ele esperava como um símbolo. Simeão é um símbolo da forma ideal que Israel deveria receber o seu Consolador, o seu Messias, o seu Cristo. Simeão recebeu, mas Israel não recebeu.
Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Não o receberam porque não eram verdadeiros israelitas. Você precisa entender o que são os verdadeiros israelitas. Romanos 9, de 6 a 8, nos mostra os verdadeiros israelitas. Não são apenas os filhos de Israel, segundo o sangue, mas são os filhos da promessa, aqueles que aguardam a promessa. Então, Romanos 6, de 9 a 8 diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Então, filho de israelita, israelita é. Não segundo as escrituras. Descendente de Abraão, segundo a carne, é israelita. Não segundo as escrituras. Não filho biológico, mas o filho da promessa. Teve 2 filhos, Ismael e Isaque. O da tentativa humana e o de aguardar a promessa. Isaque é o filho da promessa. Todo aquele que recebe o Messias prometido é também filho da promessa, verdadeiro israelita. Os que aguardam redenção de Deus, os que recebem o Messias com fé, são verdadeiros israelitas. Se você aguarda no Messias, se você crê na promessa, se você é um filho da promessa, você aqui, gentil de sangue, é israelita verdadeiro. Simeão era um verdadeiro israelita. Ele toma Jesus nos seus braços e, ao recebê-lo como salvação, encontra nele a consolação esperada. Eis o Redentor, eis o Salvador. Primeiro, recebeu, tocou, tomou nos braços, depois louvou e rompeu um hino dedicado a uma criança. E nós vemos em Lucas hinos dedicados a crianças. Crianças João e crianças João e Jesus. Temos então aqui mais um hino. Este daqui é a doxologia da confiança em Deus, ou seja, o louvor da esperança. Simeão professou o último dos 4 cânticos que Lucas descreve aqui, cânticos natalinos. Então, cânticos da natividade. Primeiro cântico, cântico de Maria, o Magnificat. Chamamos assim porque a palavra que começa em latim engrandece. Então, minha alma engrandece ao Senhor. Em latim começa com a palavra engrandece, que é Magnificat. Então, Lucas 1, 46 e 47 fala: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Esse é o cântico de Maria, tem mais versículos, mas só falando o começo. O segundo cântico de Zacarias é o Benedictus, que começa falando bendito, por isso assim chamado. Lucas 1, 68 diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. É o segundo cântico. O terceiro cântico é o menor deles, mas o potentíssimo, Glória in excelsis. Lucas 2,14 é o cântico dos anjos. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Este é o quarto cântico, o último deles, chamado aí de Nunc dimittis, pelas palavras iniciais em latim, agora despede. Agora despede. Esse é o cântico de um relacionamento de um escravo com o Senhor. O escravo ou servo comissionado pelo Senhor cumpre a sua missão. A missão de aguardar até ver o Messias. E ao concluir essa missão, pede a dispensa para o descanso.
Eu acabei a carreira de Simeão. Ele diz: Senhor soberano, vivi na esperança, mantive a fé, aguardei a consolação, meus olhos viram a salvação. Olhando para este bebê, tomando em meus braços, meus olhos viram a salvação. Agora, despede o seu servo. Agora, liberta o seu servo que cumpriu a missão. Agora, despeça em paz, ó soberano. Agora, me leve. Consolado, não tema a morte. Consolado pela tua salvação aos gentios e judeus. Dê descanso ao seu servo, segundo a tua palavra. É difícil encontrarmos textos judaicos que colocam em pé de igualdade judeus e gentios. Mas aqui Simeão vai além e coloca ainda em prioridade, em primeiro lugar, os gentios antes dos judeus nessa citação profética. Então, ele diz: luz para os gentios. Não como se agora fosse uma adição, os gentios no Novo Testamento, à promessa que era para os judeus. Não, a constituição da salvação em todas as Escrituras é para todos os povos, ainda no Antigo Testamento. Vamos, adivinha para qual livro? Isaías. Simeão, perito em Isaías. Isaías 42:1 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Está falando de Jesus. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Simeão, perito em Isaías. O escolhido, o ungido, o prazer da alma do Pai, mediador da aliança e luz para os gentios, que ilumina todo homem, luz verdadeira sobre judeus e gentios. Isaías 49, versículo 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Deus não deixou tão maravilhoso menino salvar apenas os judeus. Pouco, diz o versículo, pouco é para o seu servo salvar só Israel. Também os gentios, também as nações, salvação anunciada até as extremidades da terra, até Presidente Prudente, e para surpresa das nações, até no Ana Jacinta. Salvação chega, salvação em Cristo e somente em Cristo. Esse é o anúncio do profeta Isaías. O profeta diz que o Cristo salvaria pessoas de todos os povos, línguas, tribos, nações, salvação para todo o mundo, não apenas a um povo. Salvação que chegou a nós aqui neste lugar. Salvação anunciada por Isaías e que Simeão viu cumprir ao ver Jesus. No Natal, Simeão celebra a luz dos gentios, a glória de Israel. Jesus. Jesus é a luz. Jesus é a glória. Jesus. O anseio do coração. Jesus. O esperar do homem fiel. Jesus. Simeão, homem fiel, guiado pelo Espírito Santo, no templo de Deus, citando Isaías. É a própria voz da autoridade celeste, a autoridade de Deus, que está bradando ali. Esse é o dever do pregador da palavra. Pelo Espírito, anunciar fielmente a palavra em Cristo, que é o templo de Deus, e na espera da sua vinda. O Espírito Santo conduz os nossos olhos à salvação.
O Espírito Santo aponta para Cristo. Como o Espírito Santo tem conduzido você na espera do Natal, na espera de celebrar o nascimento? O Espírito Santo conduz ao louvor ao Salvador. Ele nos inspira louvor. Celebre e rompa sua voz. Tome o menino em seus braços e louve ao Deus bendito. Nós podemos falar com alegria que esta igreja celebrou 35 anos. Nós comemoramos isso neste final de semana. E nós pudemos, os que estavam aqui à frente especialmente, ouvir vocês, ouvir esta igreja cantando, e cantando forte, celebrando, louvando. Nós ouvimos irmãos e até crianças bradando a celebração da glória do Senhor. É isso. Este é o convite a vocês. Não cantem timidamente. Não celebrem um uhul. Façam do derramar da sua adoração o tomar do menino. Façam do derramar do seu coração a celebração do Natal, pois ali se cumpriu a nossa consolação e os nossos olhos viram a salvação. Não importa a humildade do servo, importa a presença do Espírito, importa a fidelidade à palavra, importa o anúncio de Jesus saindo dos lábios, importa a nossa salvação e o louvor ao Senhor soberano. Como último ponto, Natal para revelar corações. Versículos 33 a 35. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Nós também. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Admirados pelo que ouviram e abençoados por Simeão, ainda há um apelo, especialmente a Maria aqui. O menino está destinado para a ruína. O menino está destinado para o soerguimento, para um levantamento. Uns, perante o menino, cairão. Outros, perante este mesmo menino, serão levantados. Assim, o menino se torna sinal de contradição. A palavra aqui, que na versão que eu li, a ara, é traduzida como alvo de contradição, na verdade, semeion, que significa principalmente sinal, e num sentido, uma mostra miraculosa, uma mostra maravilhosa, um sinal, nos deu um sinal, nós estamos falando de um milagre, um sinal. Jesus é sinal de contradição. Sinais milagrosos geralmente são associados a certezas e dissolvem contradições. Geralmente é assim, como Gideão, na contradição. Será que é de Deus mesmo isso que viria? Ele fez o quê? Pediu sinais miraculosos. Os apóstolos, quando pregassem a palavra, apresentariam também sinais para que não houvesse contradição quanto à veracidade da sua palavra. Mas no caso de Jesus, é um sinal para a contradição, que gera contradição. Ele é uma maravilha que divide. Ele é um milagre onde, vendo este milagre, uns vão crer, outros vão rejeitar. Jesus causa ofensa. Jesus causa divisão. Jesus causa crise e julgamento. Como nós, ao sermos remidos e espalharmos essa notícia? Veja em 2 Coríntios 2, 15 e 16... porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas?
Uns sentem o cheiro do evangelho e, por crerem, sentem bom perfume, bom aroma. Outros respiram o mesmo evangelho que exalamos, mas sentem cheiro de podridão e morte, porque o seu próprio destino é morte. Como você vê esse sinal do Natal? Como você vê esse sinal esperado nessa época de Natal? Como você ouve o evangelho sendo professado, dito, cantado e testemunhado sobre o nascimento do verbo, salvação de todos nós, o alvorecer da luz sobre os povos, a encarnação do Deus Filho. O aparecimento de Cristo é a revelação dos corações. É o que é revelado do seu coração ao ouvir. O que é revelado então? O que é revelado no seu coração ao ouvir sobre o Natal de Cristo, da vinda dele ao mundo? O que nós vemos nas suas atitudes? Ainda, para a alma de Maria, haveria uma espada aguardando. Afinal, esse desejo maternal comum a todas as mães de ver bem os seus filhos, o aviso de Simeão é que ela veria algo na missão de Jesus, no teste e na aprovação de Jesus, que traspassaria a sua alma em dor. Este menino encarnado seria conduzido à cruz por nosso pecado. Este menino louvado seria um homem de dores, humilhado e machucado por nossas iniquidades. O castigo sobre ele é sob a responsabilidade de nós. A morte que atravessou de dores, a bendita entre as mulheres, é a nossa culpa essa morte. Ressurreto, esse Cristo é sinal de contradição ainda esta noite aqui, neste lugar. Jesus divide os homens em ruína e soerguimento. Qual é o seu lugar? Está caminhando para a ruína ou se esconde na consolação de Israel? Jesus revela os pensamentos escondidos. Pelos ensinamentos claros de Jesus, o que é revelado do seu coração e dos seus pensamentos? O amor, a obediência, o louvor estão nítidos, guiados pelo Espírito Santo? Ou o desejo do pecado, as preocupações, a ausência da palavra de Deus, a falta de se alimentar e se nutrir, as preocupações com este mundo, a própria vontade, é isso que está nítido na sua vida e você tenta fingir? Todos veem e você tenta ocultar? O Espírito revela a você e você tenta soterrar em mentiras? Será que perante esse Cristo, como está transparecendo o seu coração essa noite? Em outras preocupações a não ser a palavra? Em outras ideias a não ser esperar o menino? A missão de Jesus é sofrimento, espada na alma materna. Nossa missão também pode doer nas nossas famílias e parentes, mas precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e fazer a sua vontade. Jesus não deixou de cumprir a sua ida até a cruz no desejo de poupar Maria de dores, mas ele se manteve fiel ao desejo do Pai ao buscar salvar Maria, ao buscar salvar sua família. Nós também devemos buscar salvar a nossa família, mesmo que nós tentemos pensar tantas vezes que nós estamos ajudando ao destruir por imaginar que servir a Deus pode te afastar dela. Se nós, em algum momento, nós priorizamos não cutucar feridas em nossas famílias para poupá-los, e isso em detrimento da palavra, em detrimento de cumprir a vontade de Deus genuinamente, nós estamos condenando as nossas famílias. Graças a Deus Pai que Jesus não fez isso. E sabendo que uma espada traspassaria o coração de Maria, ele manteve-se no caminho até o fim. Conclusão: Simeão passou a sua vida aguardando o Natal, esperando o Natal. Dedique você
a sua vida esperando a vinda da promessa, a vinda deste mesmo Jesus que veio a nós. Proclame ao mundo que ele nasceu, celebre a sua vinda e anuncie a sua salvação. A palavra está com o pastor